o que é esse conceito de data-driven que a gente tem observado tanto na literatura, né? Ou seja, orientado a dados. Então, vamos bater um papo sobre isso, né? Eu começo aqui, pessoal, com um professor, né, americano, William Edwards, faleceu em 1993, mas foi muito bem conceituado, grandes trabalhos de evolução na academia, em processos, em qualidade. Ele tinha uma frase muito emblemática: em Deus nós acreditamos, todos os outros devem trazer dados. Então, a gente está falando de uma atuação do professor William Edwards nas décadas de 70, de 80, onde a gente tinha uma escassez de dados. E mesmo assim, por ser um estatístico, ele mostrava que tomadas de decisões baseadas em dados eram muito assertivas, mesmo em uma época onde a gente tinha escassez de dados, né? Porém, pessoal, nos dias atuais, esse mundo contemporâneo que a gente está vivendo, a gente vive a era dos dados, né? Tem um chavão muito clássico nos últimos anos que dados é o novo petróleo. Por que essa analogia, né? Petróleo, um recurso muito valioso, né? Até então, o recurso mais valioso, ou seja, é um combustível fóssil, fonte de energia para a indústria, para combustível para automóvel. Então, é um recurso muito valioso. Só que os dados estão se tornando o recurso mais valioso na atualidade, né? Nós vivemos um momento da explosão de dados, ou seja, a gente está produzindo muito dado. A gente não está mais na época onde o professor William estava atuando com a escassez de dados. Agora a gente tem tanto dado que o cientista de dados não sabe o que fazer direito com tanto dado, né, pessoal? Então, vamos lá. Mas por que os dados são tão valiosos na atualidade, né? Se a gente pega hoje, pessoal, uma pesquisa aqui da Kantar Brands, de 2022, as top 10 marcas mais valiosas de 2022. Se a gente pega ali no topo, a gente tem a Apple. Em seguida, o Google, depois a Amazon, depois Microsoft. E ali figurando entre as top 10, a gente ainda tem Facebook ali, né? Ou seja, o Meta. O que tem em comum em todas essas big techs, né? Esses grandes players de tecnologia? Ou seja, são todos grandes players que, de certa forma, estão consumindo os nossos dados de comportamento, os nossos dados de consumo, sabem dos nossos hábitos, né? E com isso, com essa informação valiosa, ou seja, eles conseguem gerar informação e conhecimento em cima desses dados, conseguem tomar decisões e, com isso, gerar grande valor para o negócio. Em contrapartida, um retorno de investimento muito alto, né? Se eu pego a Apple, por exemplo, a maioria do público aqui provavelmente tem o celular da Apple. Muita gente está conectado na Apple TV. Se eu pego o Google, todo mundo aqui está consumindo o buscador do Google. Todo mundo tem um Gmail como e-mail. Então, essas grandes big tech, de certa forma, têm dados do seu público-alvo, têm dados do seu consumidor, têm grande conhecimento e informação sobre nós. Consegue, de certa forma, influenciar o nosso comportamento, inclusive de consumo, né? Então, só nessa linha, essa jornada nossa de conhecimento, a gente está dizendo que dados têm grande valor. E aqui a gente está trazendo uma estatística mostrando isso. As marcas mais valiosas do mundo, as empresas mais valiosas do mundo, de certa forma, têm o conhecimento sobre os dados. Hoje, pessoal, trazendo aqui, quantificando em números essa era de dados que a gente está vivendo mundialmente, né? Nós temos 2,9 milhões de e-mails sendo enviados por segundo. Nós temos aproximadamente 375 megabytes de dados sendo consumidos por dia em residências. Nós temos 20 horas de vídeos sendo enviados no YouTube por minuto. Nós temos 24 petabytes de dados sendo processados pelo Google. 50 milhões de twitters por dia. 700 bilhões de minutos é o tempo gasto, né, por mês no Facebook.
nós temos 1,3 exabytes de dados sendo recebidos, ou seja, dados sendo trafegados em mobile, né, em smartphones. Nós temos aproximadamente, em média, 72 pedidos sendo feitos por segundo na Amazon, né? Então, aqui é só uma forma da gente ilustrar esse momento que a gente está vivendo com essa explosão de dados, né? E por que que isso está acontecendo, pessoal? Por que que na última década, nos últimos anos, a gente está vivendo a era dos dados? Por que que a gente está tendo essa explosão de dados, né? Tecnologias emergentes vêm proporcionando essa explosão de dados, né? Quando a gente fala em internet das coisas, ou seja, tudo conectado, agora é possível a nossa geladeira estar conectada à internet e gerar dados. Nós temos dispositivos vestíveis, como, por exemplo, smartwatches, que conseguem coletar diversos dados de saúde do nosso corpo. E tudo isso gerando dados. Nós temos cidades inteligentes, nós temos carros autônomos, tudo isso formando grandes big datas. Eu vou falar um pouco mais à frente sobre o conceito de big data, né? Ou seja, a gente está gerando grande volume de dados. Mas quando eu falo em big data, não é só volume. Eu preciso de variedade, diversas fontes de dados. Eu preciso de veracidade. Os dados nesse grande volume, ele tem que ser íntegro. Eu preciso de velocidade. A informação hoje é real time, ela é instantânea. E por isso que a gente está vivendo esse momento da explosão de dados. Porque eu tenho tecnologias emergentes que evoluíram muito rápido na última década, nos últimos anos, que está proporcionando tudo isso para a gente. E com isso, pessoal, eu tendo os dados, se eu consigo coletar esses dados de diversas fontes, eu consigo categorizar, eu consigo correlacionar, eu consigo fazer cálculos estatísticos, eu consigo contextualizar, eu estou gerando informação. A partir do momento que eu crio conexões, começo a fazer comparações, começo a fazer relações, começo a ter resultado em cima desses dados e dessas informações que eu estou gerando conhecimento. E a partir deste conhecimento, eu estou tomando decisões assertivas. Não estou me baseando apenas em feeling, em achismo, agora eu tenho dado para gerar conhecimento e tomar decisões, né? Ou seja, voltando lá no professor William Edwards, em Deus eu acredito, todos os outros me tragam dados, né? A gente está vivendo a era de dados não estruturados, né, pessoal? Quando eu falo em dados estruturados, são bases de dados em sistemas convencionais, como, por exemplo, ERP. Para quem não conhece, ERP é um acrônimo, né? Para um sistema de uma empresa, controlar os processos de uma empresa. Isso tudo é armazenado em um banco de dados, um sistema de gerenciamento de banco de dados. Eu tenho um CRM, um software de relacionamento com o cliente. Isso tudo está em uma base estruturada, né? Mas nós estamos vivendo a era de dados não estruturados. Eu tenho dados que podem ser coletados no Twitter. O que o meu público-alvo está falando da minha marca no Twitter? Eu tenho dados em vídeos no YouTube. Eu tenho dados no LinkedIn. Eu tenho dados de Facebook. Eu tenho áudio. Eu tenho arquivo. Eu tenho áudio no WhatsApp. Eu tenho imagem, foto no Pinterest. Tudo isso são dados não estruturados. Então, a gente precisa ter conhecimento em cima desses dados não estruturados. Eu preciso correlacionar, eu preciso estruturar esses dados, processar, para a partir disso eu gerar este conhecimento em cima desses dados. Mas como que eu faço isso, professor Leonardo? Né? Nós estamos vivendo essa era, a explosão dos dados, a transformação digital, a era digital, consigo estar com tudo conectado na internet, através de sensores, coletar dado de tudo, né? Ao longo dessa evolução tecnológica, de tecnologias emergentes, uma área que vem evoluindo bastante também, uma área de conhecimento, uma disciplina, é a ciência de dados. A literatura traz um conceito de ciência de dados para a gente que é uma área de estudo abrangente e multidisciplinar que compreende dados, algoritmos e tecnologias com capacidade de quê, pessoal? Extrair informações valiosas de dados estruturados e não estruturados. Ou seja, a ciência de dados é multidisciplinar, né?
Eu preciso de várias áreas de conhecimento para que eu possa realmente extrair informação e conhecimento desses dados, não é? Não é tão simples assim como apenas coletar, armazenar em um banco de dados, um Big Data, e a partir disso gerar esse conhecimento. Não, pessoal, eu preciso ter conhecimento em matemática, eu preciso ter conhecimento desses dados, eu preciso ter conhecimento em inteligência artificial, e a área que eu estou atuando com esses dados, eu preciso de um conhecimento especializado. Não adianta eu dominar somente a matemática, conhecer de computação, inteligência artificial, aprendizado de máquina, e vou atuar com esses dados na área de marketing. Se eu não tenho alguém com conhecimento especializado em marketing, eu não vou conseguir extrair esse conhecimento. Eu não vou conseguir montar uma estratégia correta. Eu não vou conseguir montar indicadores corretos. Então, eu preciso correlacionar essas áreas, né? Então, ciência de dados, pessoal, é esse guarda-chuva, e abaixo desse guarda-chuva a gente precisa dessas áreas de conhecimento, né? Ou seja, lá em matemática eu preciso ter esse conhecimento estatístico. Lá na área de computação, eu preciso criar modelos de aprendizado de máquina. A gente vai mostrar um case aqui hoje de um modelo criado de aprendizado de máquina que está gerando retorno de investimento para as empresas. Então, eu preciso desse conhecimento, né? Eu preciso lá saber analisar um dado, eu preciso fazer uma análise preditiva, preciso fazer uma mineração de dados ali nas redes sociais, porque é a partir disso que eu vou trazer a variedade de dados ali para o meu Big Data. Então, só para trazer, elucidar para vocês, né, esse guarda-chuva que é ciência de dados, que é tão importante para que a gente realmente possa chegar em algo orientado a dados, a gente precisa dessas áreas de conhecimento. E aí, nessa jornada nossa, que a gente já viu o momento que a gente está vivendo, que a gente já falou um pouquinho de ciência de dados. E aí, professor? Certo, mas como que fica o marketing nessa história, né? Então, vamos lá seguir a nossa jornada. Vamos separar um pouquinho aqui as coisas, né? A gente tem um marketing tradicional, que provavelmente muitos de vocês são da área de marketing, devem obter esse conhecimento, mas vamos falar aqui do marketing digital, né? Ou seja, empresas podem utilizar por meio de internet, telefonia móvel, meios digitais, né? Para assim divulgar e comercializar os seus produtos, né? Conquistando novos clientes, melhorando a sua rede de relacionamento. Ou seja, pessoal, eu tenho meios digitais para me estar mais presente e ter um relacionamento mais próximo do meu público-alvo, um relacionamento próximo do meu consumidor. Mas e aí? Eu tenho o conhecimento desse público-alvo? Eu realmente tenho conhecimento do meu cliente? Só através de dados, utilizando tecnologias, é que eu vou conseguir chegar nisso. Aí é onde a gente entra em marketing orientado a dados, né? Trazendo aqui a literatura. É uma estratégia de coletar informações sobre o mercado e o público da marca para direcionar corretamente ações de divulgação e relacionamento com o cliente. Vou fazer uma campanha de marketing segmentado, mas se eu não tenho embasamento em cima dos dados, se eu não coletei dados de várias fontes dos meus clientes, como é que eu tomo essa decisão de segmentar? Como é que eu tomo a decisão de ultra segmentar? Eu vou ter apenas marketing digital. Eu vou estar apenas presente em meios digitais fazendo as minhas campanhas, né? Mas eu não estou orientado a dados, né? Eu não tenho esse embasamento para uma tomada de decisão assertiva. Um comparativozinho aqui, uma tabela, né, pessoal? Ou seja, no marketing digital, eu tenho critérios de segmentação selecionados por humanos, né? Ou seja, baseados em quê? No feeling, no achismo. Já no marketing orientado a dados, eu tenho critérios de segmentação derivados via inteligência baseadas em quê? Em dados, né? Ou seja, no marketing tradicional, eu vou ter um número de critérios de segmentos limitados. Mas por que eu tenho essa limitação? Porque me falta conhecimento. Eu não tenho embasamento em cima dos dados. Já no marketing orientado a dados, como eu tenho esse embasamento, eu tenho essa visão, porque eu já armazenei o dado, já analisei, já processei, correlacionei, consigo gerar uma visão, eu vou ter muitos critérios de segmentação, porque eles são dirigidos por dados, né? A classificação e a priorização de cliente e ações de marketing não podem acontecer em tempo real no marketing tradicional. Realizo uma campanha
e só após a conclusão dessa campanha que eu vou conseguir obter números e, a partir daí, olhar para esses números e poder ter uma classificação, uma priorização para a próxima campanha. Se eu tenho marketing orientado a dados, se eu estou fazendo coleta de dados em tempo real, estou montando ali o meu Big Data, estou montando ali o meu Data Lake, já vou explicar um pouquinho mais para frente, né, para quem não está familiarizado com essa sopa de letrinhas, um pouco dessa estrutura de dados, né, Big Data, Data Lake, Data Warehouse. Então, se eu não tenho isso, pessoal, essa coleta em tempo real, eu não consigo classificar, priorizar os meus clientes em tempo real, né? Então, só aqui a tabelinha também para ficar mais claro para vocês essa diferença, né? Marketing digital é diferente de orientação a dados. Continuando, né, no conceito, né? Realmente o que é esse data-driven, né? Data-driven, orientado a dados, né? Ou seja, para a gente poder realmente compreender melhor o que é esse marketing orientado a dados, é fundamental a gente abordar esse conceito principal de data-driven, né? Ou seja, pode ser entendido como a capacidade de reunir, integrar e acessar dados de uma grande variedade de fontes internas e externas. Então, só reforçando, pessoal, eu preciso capturar dados de fontes internas e externas. Eu preciso de variedade. Não adianta eu ter só dados do meu CRM. Eu preciso coletar dados de redes sociais. O que os clientes estão falando de mim? Eu preciso fazer crawler em propagandas, em mídias, para me saber, por exemplo, como é que está o clima em determinada região. E, a partir daí, tomar uma decisão, né? Ou seja, data-driven nada mais é do que uma coleção de informações sobre o consumidor. Para que eu possa trazer o quê? Insights, eu preciso conhecer esse perfil, eu preciso tratá-lo com uma mensagem mais adequada. Para isso, pessoal, eu tenho que adotar essa cultura de orientação a dados, né? E se a gente olhar um pouco aqui para o fluxo dessa cultura, né? O primeiro passo é, eu preciso de um volume de dados. Não adianta só ter dados internos, coletar pouco dado, eu preciso ter variedade, ou seja, eu preciso de um grande volume de dados para que eu possa realmente extrair conhecimento, né? Como que a gente faz isso, pessoal? Eu preciso da base de pessoas, processo e tecnologia. Sem tecnologia, sem ferramenta, eu não consigo fazer isso. Se eu não tenho um processo bem definido para fazer isso, não vai acontecer. Eu preciso de pessoas engajadas para que utilizem dessas ferramentas com processos bem definidos para que a gente possa ter essa coleta de dados. Agora sim, pessoal, não adianta nada eu ter lá dado, gerar conhecimento, se eu não tenho estratégia. Qual que é o meu objetivo? Qual que é a decisão que eu quero tomar em cima desses dados? Eu preciso de estratégia, eu preciso de um indicador bem definido. Qual que é o meu objetivo principal? Melhorar o meu relacionamento com o cliente? Aumentar a minha taxa de conversão? Eu preciso dessa estratégia, porque senão não vai adiantar nada eu coletar esses dados. Até para eu poder coletar esses dados, eu preciso dessa estratégia. A partir do momento que eu coletei os dados, eu tenho tecnologia, processo bem definido, tenho pessoas realizando, eu tenho uma estratégia bem definida, eu preciso apenas visualizar esses dados e fazer essa análise, né? Porque a partir dessa análise, eu vou ter insights, a partir desses insights, eu tomo decisão em cima desses dados, e aí eu vou gerar o quê? Valor para o meu negócio. Se a gente pensa nos pilares do marketing orientado a dados, né, pessoal? A gente já falou bastante aqui de Big Data, né? Eu preciso desse volume, variedade, velocidade, precisão, valor. Na literatura, a gente trata esses 5 Vs para o conceito de Big Data, né? Eu preciso de velocidade e processamento, né? Eu já falei um pouquinho disso. Não adianta nada eu ter tudo isso e eu não ter a velocidade que eu preciso dos dados, né? Um exemplo clássico de Big Data, pessoal, é a Fórmula 1, né? Ou seja, eu tenho um grande volume de dados em cima de dados coletados de um carro de Fórmula 1. Eu estou coletando temperatura, eu estou coletando o estado do motor, eu estou coletando pressurização dos pneus. A partir de toda essa variedade, a partir de todo esse volume, a partir de uma veracidade em cima desses dados, o time ali no cockpit pode tomar uma decisão junto com o piloto. Mas eu preciso dessa velocidade, porque se eu perdi o time,
o piloto perdeu uma tomada de decisão, como, por exemplo, fazer um pit stop nesse momento, e ele pode perder a corrida por falta dessa tomada de decisão. Eu preciso de matemática e estatística, né? Eu preciso de indicadores inteligentes. Como eu disse para vocês, não adianta nada a gente ter todo esse tipo de coleta, a gente ter a velocidade, o processamento, se a gente não tem estratégia, se a gente não definiu bem o indicador, se o indicador não está inteligente. E a partir disso, a gente realmente usar os dados, né? Ou seja, eu preciso de ali design, usabilidade, para exibir esses resultados dos dados, né? Dashboards de Power BI, por exemplo, né? Que é uma parte visual para que a gente possa usar esses dados e tomar a decisão. Mas como que eu faço isso? A gente falou do fluxo, como que realmente eu faço isso acontecer? O primeiro passo é, eu preciso conhecer o meu público, né? Ou seja, descubra qual o interesse, descubra qual é o hábito, descubra o comportamento, quais as necessidades do meu público-alvo, qual a necessidade do meu cliente. Quando a gente falou lá das top 10 marcas mundiais, né, as marcas mais valiosas, né, é isso que as grandes Big Techs estão fazendo. Eles conseguem, através da coleta dos nossos dados, à medida que a gente está usando um buscador do Google, à medida que a gente está usando um Gmail, à medida que eu estou usando equipamentos eletrônicos ali da Apple, eles estão coletando todo esse tipo de dado nosso e, de certa forma, está formatando o nosso interesse, nosso hábito, nosso comportamento, as nossas necessidades. E, a partir disso, eles tomam as decisões de como nos fisgar. Se a gente olhar quais são os passos para construir uma estratégia de marketing orientado a dados. Aqui, pessoal, alto nível, tá? Não vou me aprofundar tanto, é um fluxo básico, alto nível, para que a gente consiga compreender isso de forma simples e objetiva. Primeiro passo é, preciso setar os objetivos. Eu preciso decidir exatamente para que eu vou coletar e usar esses dados. Exemplos que eu já citei aqui na apresentação. Quero aumentar a minha taxa de conversão, quero melhorar a minha presença nas redes sociais, quero analisar como os usuários interagem com o meu conteúdo. A partir do momento que eu setei esses objetivos, isso está claro para mim, eu preciso reunir esses dados, preciso coletar, para que eu possa analisar, certo? É essencial encontrar os dados que te ajudarão a chegar nos seus objetivos. Objetivos traçados, eu vou ter ferramentas e processos para coletar esses dados que vai me ajudar na tomada de decisão. Mas para isso, pessoal, eu preciso buscar diferentes fontes de dados, combinar dados sobre usuários diferentes de pontos de interação e assim obter um raio-x verdadeiro do meu público-alvo, do meu consumidor. E por fim, coloque os dados em uso, né? Ou seja, definir meus objetivos, coletei, armazenei, o que eu preciso fazer agora? Preciso processar, cruzar, correlacionar e utilizar esse dado. O que é utilizar, pessoal? É a partir desse resultado gerado, é a minha ancoragem, é a minha base de apoio para a tomada de decisão. E com decisões assertivas, eu consigo gerar valor a partir dos dados. O que é uma decisão assertiva, professor Leonardo? Por exemplo, tomar uma decisão de abordagem de um cliente para um desconto, seja via e-mail. Em qual momento eu devo fazer isso? Baseado nos dados que eu vou tomar essa decisão. E isso vai ser muito mais assertivo. Ferramentas, pessoal. O que eu posso utilizar de ferramenta para ter marketing orientado a dados? Aqui eu trouxe alguns exemplos, né? São inúmeras ferramentas, como eu mostrei para vocês lá, o guarda-chuva de ciência de dados, né? São dezenas de ferramentas. Aqui a gente fala de algumas, como, por exemplo, Google Analytics, Google Ads, Data Studio, Facebook Ads, CRM tradicional, ferramentas aí de BI, né? ClickView, Power BI, plataformas de e-commerce. Então, eu tenho diversas ferramentas aqui que eu posso coletar e analisar dados. Só que elas não podem funcionar de formas separadas. Através do meu objetivo, da minha estratégia, eu preciso reunir esses dados, montar uma estrutura de dados para que eu possa correlacionar. E, a partir disso, ter indicadores reais para tomadas de decisões assertivas. E como é que eu estruturo tudo isso, professor Leonardo?
Aqui, pessoal, se a gente observar aqui na parte de baixo, eu tenho Data Warehouse e Data Lake. São duas estruturas de armazenagem de dados. O que é um Data Warehouse, né? Tradução literal é um armazém de dados, onde eu coloco dados mais estruturados, ou seja, dados do RP, dados do CRM, para que eu possa gerar informação. Do lado direito ali, o Data Lake, são dados não estruturados. Eu estou coletando dados de mídias sociais, estou coletando dados de sensores, como, por exemplo, tem uma rede de varejo que tem diversos access points e ele está coletando ali qual que é o posicionamento dos clientes dentro de uma unidade de varejo. Está fazendo ali um mapa de calor. Se o cliente está se posicionando na frente de uma cafeteira, ele ficou 15 minutos parado ali na frente de uma cafeteira. A partir disso, eu tenho dado para ter um conhecimento que aquele cliente está tendo interesse naquela cafeteira. A partir do momento que ele saiu da loja, posso disparar um e-mail com um desconto de 10%. Ou seja, essa variedade de dados é importante para que eu tenha uma base que eu possa extrair conhecimento, né? Ou seja, a partir do momento que eu tenho esses data warehouse, data lake, né? Eu estou formando esse conceito de big data, eu tenho grande volume de dados, como vocês podem observar ali na base da imagem, eu tenho uma variedade muito grande, né? Fontes internas, fontes externas. Na camada superior é onde eu faço a mágica acontecer. Eu vou utilizar os conceitos de fazer as queries, as consultas nesse data warehouse, para a partir de um BI eu gerar um dashboard para que eu consiga extrair insights ali. Eu realmente consiga utilizar esses dados. Do lado direito, a gente tem o quê? Por exemplo, o machine learning. A partir dos dados coletados em redes sociais, eu posso criar um modelo de machine learning, aprendizado de máquina, para me trazer um conhecimento. Como, por exemplo, a gente tem um algoritmo de machine learning que é chamado de FP-Graph, que eu consigo encontrar correlação entre variáveis dentro da minha base de dados. O que é essa variável? Pode ser a variável A, o cliente, a variável B, os produtos, e eu não tenho esse conhecimento sobre a base. Eu quero que o algoritmo me traga conhecimento. E aí o resultado do algoritmo é uma correlação forte de tendência do cliente a consumir o produto B. A inteligência artificial está gerando isso para mim, né? Então, aqui, a gente consegue observar na figura como que eu monto essa estrutura de dados e, na parte superior, como que eu utilizo ferramentas de BI, inteligência artificial, machine learning, para extrair essa informação, para extrair conhecimento sobre esses dados, que é o mais importante, para que a gente possa tomar as nossas decisões. E quais os benefícios de eu utilizar tudo isso? Né? A gente já falou ali da era dos dados, a cultura data-driven, como é que o marketing está usufruindo da orientação a dados, mas por que fazer isso? Qual o benefício? Alguns exemplos aqui para vocês, pessoal. Menos gasto de tempo e dinheiro em planos de marketing de tentativa e erro. Eu vou assertivo agora, não vou ficar tentando e errando. Segmento apenas os clientes mais valiosos. Mira laser, voo direcionado. Preveja quais produtos e serviços serão populares no futuro. Refine sua publicidade digital. Transforme mais leads em conversões com vendas cruzadas e ampliadas. Lembra lá do slide passado, aquela base? Estou cruzando informações de diversas fontes, né? Agora eu consigo, através desse conhecimento, gerar vendas cruzadas e ampliadas. Capacidade de antever cenários, sou proativo, né? Isso favorece o quê, pessoal? Inovação, manutenção da empresa diante de um mercado extremamente volátil, né? Eu consigo olhar para frente, eu não sou reativo mais, eu estou coletando dados para ser proativo, eu consigo tomar decisão estratégica e baseada no que o consumidor deseja atingir. Eu consigo personalizar as minhas campanhas, né? Ou seja, eu torno muito mais efetivo as minhas campanhas perante o público-alvo. Eu consigo agora ultra segmentar. Eu conheço o meu público-alvo. Eu tenho uma indicação exata do momento que eu quero abordar um cliente. É o exemplo que eu citei para vocês de uma unidade de varejo. Eu tenho a identificação dos clientes mais propensos a consumir um produto em questão. E o mais importante, pessoal,
eu preciso gerar retorno sobre o investimento. Certo, professor, mas diante de tudo isso que você falou, e aí? Como é que é isso na realidade? Isso realmente está acontecendo nas corporações, nas empresas? Trouxe alguns cases aqui para mostrar para vocês e a gente discutir um pouquinho, né? Por exemplo, um case da Netflix, e nem tão recente, tá, pessoal? A Netflix, na última década, investiu bastante em marketing digital. Ela queria estar mais presente, mais próximo do seu público-alvo. E aí, ela começou a observar que ela conseguia coletar dados. E aí o time de estratégia da Netflix falou, precisamos investir bastante em Web Analytics, né? E a partir disso, eles tomaram a decisão de criar uma nova série, House of Cards, né? Como eu disse, nem tão recente, lá de 2013, foi até 2018, acho que 6 temporadas, salvo engano, mas ao longo do desenvolvimento dessa série, a Netflix já sabia que essa série seria um sucesso. Mas por quê? Porque eles coletaram dados. Quais dados eles coletaram? Fizeram pesquisas de comportamento através de quê? Cliques e pausas em cima das séries, tempo de retenção no catálogo, como que as pessoas aceleravam e desaceleravam os frames enquanto estavam assistindo as séries. E a partir de toda essa coleta, eles conseguiram montar ali um Big Data, conseguiram analisar esses dados e conseguiram definir um padrão de comportamento, conseguiram definir o que a maioria das pessoas gostavam. As pessoas gostavam de séries que envolviam política, mas que a política em si não era o foco principal. E com isso eles definiram e foram modelando House of Cards, que foi um sucesso. Então, o primeiro case, não tão recente, que fica de forma clara, a partir do momento que eu consigo coletar os dados, armazenar, processar, conhecer o comportamento do meu cliente, eu vou ser muito mais assertivo. Um outro case muito interessante da Ex-Invest, que agora é uma empresa adquirida pelo Nubank, deixei a fonte ali, uma empresa de marketing divulgou esse case, que eu achei muito interessante. Eles tinham um desafio muito grande, uma dificuldade muito grande em como investir os recursos em mídia, como fazer um budget, um orçamento assertivo, né? O objetivo era ter uma visão real de toda a jornada do cliente ativo, né? Considerando aí mídia paga, tráfego orgânico, tráfego direto, com seus pesos definidos nos principais caminhos de sucesso. Então, esse era o desafio lá da Ex-Invest, né? E aí, essa empresa ajudou a Ex-Invest fazendo o quê, pessoal? Eles criaram um data lake, né? Ou seja, identificaram gaps de captura de dados, aonde estava faltando dados, coleta de dados para ter novas visões, uma variedade maior, e a partir disso eles criaram um modelo de machine learning. Esse modelo de machine learning, o aprendizado de máquina, revelou para eles informações valiosas. Ou seja, eles conseguiram perceber que 10% do budget que era investido tinha apenas 1% de retorno em conversão. E era uma visão que a Isinvest não tinha. Por quê, pessoal? Porque não era orientado a dados. Não conseguia coletar todos os dados, tinham gaps. E a partir do momento que eles conseguiram evoluir na ciência de dados, conseguiram tornar um marketing orientado a dados, eles conseguiram ter essa visão. E a partir disso, conseguiram fazer um budget assertivo. Realmente aonde investir o recurso para que eu tenha um retorno mais assertivo. E aí, pessoal, deixo aqui para vocês dicas de estudo, né? Ou seja, quero evoluir no conhecimento em ciência de dados, voltado para o marketing. O que eu faço, professor Leonardo? Vamos começar aqui primeiro com 3 dicas de livros, né? Ciência de Dados do Zero, de Joel Gruz. Um outro livro que é Data Science para Marketing Analytics. E, por fim, marketing digital baseado em dados, métricas e performance, né? Da Maria Carolina Alves. Então, 3 dicas aí, tem muito mais do que isso, pessoal, mas 3 livros importantes que eu já li e recomendo para vocês, para quem quer evoluir no conhecimento de marketing orientado a dados. Tópicos importantes, pessoal, que a gente precisa
estar bem fundamentado para que a gente consiga aplicar uma cultura orientada a dados, para que a gente realmente possa executar uma estratégia de marketing orientado a dados. Primeiro tópico, fundamentos de data science. É importantíssimo a gente entender de ciência de dados. Business Intelligence e Data Analytics, né? Eu preciso entender de inteligência de negócio, como é que eu analiso dados, fonte de dados em marketing. Preciso reinventar a roda? Preciso começar do zero quando eu quero coletar dados de marketing? Não, pessoal, é uma área evoluída, muita gente já trabalhou nisso. Então, a gente tem fontes aí confiáveis que podem ser utilizadas. Uso de ferramentas para tomadas de decisão em marketing. Quais ferramentas eu preciso usar? Eu dei um spoiler ali de algumas ferramentas, mas é um guarda-chuva muito maior de ferramentas. Modelos de análise de dados, né? A gente também está bem evoluído nessa área, a gente tem diversos frameworks que a gente pode utilizar. Data Analytics aplicados a campanhas e vendas. Então, eu deixo aqui, pessoal, tópicos importantes para a evolução de conhecimento em marketing orientado a dados. Por que esses tópicos são importantes? Porque a gente quer dominar estratégias inovadoras de marketing e a gente quer se manter à frente da concorrência. Então, a gente precisa dominar esses tópicos. Mas como é que eu faço realmente, professor, para dominar esses tópicos? Queria deixar uma dica final aqui para vocês, que é o nosso MBA do IPOG em Inteligência e Estratégias em Marketing. E aí convidar a Larissa para falar um pouquinho mais sobre esse MBA do IPOG. Oi, pessoal. Vou ser bem breve aqui, até para a gente conseguir abrir para perguntas. Sem dúvida alguma, né, o marketing, ele é de extrema importância para um negócio ou qualquer organização ser bem sucedida, né? Então, em todas as partes do plano estratégico que a gente tem dentro de uma organização, a gente vê o marketing muito presente em vários momentos. E a gente vai trazer nessa especialização um módulo específico só para tratar de dados dentro do marketing, que inclusive é lecionado por nosso professor Leonardo, e a gente vai trazer outros tópicos extremamente importantes para que vocês consigam dominar, de fato, essa parte estratégica em relação a todo o projeto que vocês precisam desempenhar dentro da organização, que estejam ligadas à área de vocês e que estejam ligadas ao marketing de alguma forma. Deixei meu contato aqui. Quem tiver dúvidas, também estou com o contato de vocês, encaminhei o link de acesso. Quem quiser conhecer um pouquinho melhor, receber o projeto, na verdade, também, me manda um oi lá no WhatsApp. De qualquer forma, também deixei aqui o link para vocês receberem um certificado. Por ele eu consigo entrar em contato para falar um pouquinho mais da especialização para vocês de forma mais detalhada e vocês conhecerem um pouquinho melhor. E eu gostaria de abrir para perguntas. Se alguém se sentir à vontade ou tiver alguma curiosidade, algo pontual que o professor trouxe dentro da palestra, pode abrir o microfone ou enviar aqui no chat, por gentileza. Larissa? Oi. Paula, boa noite, tudo bem? Oi. Larissa, eu estou finalizando a minha faculdade. Eu finalizo no próximo semestre. Então, eu já entrei em contato com o IPOG, eu não consigo associar ali uma pós para terminar junto. Tem algum curso livre voltado para o marketing? A gente tem um curso de curta duração voltado para o marketing digital. Então, ele tem 5 módulos, mas quem não tem graduação já consegue fazer, inclusive você pode até agregar essa carga horária à sua faculdade. Paula, né? Vou até anotar aqui, Paula, eu vou pedir para a consultora te mandar o projeto para você dar uma olhadinha. Eu agradeço. Paula de quê? Araújo. Araújo, perfeito. Paula. Obrigada. Obrigada. Aí, se alguém quiser enviar algum questionamento, alguma pergunta pertinente à palestra, né, que esteja relacionada à temática, pode ligar o microfone e encaminhar aqui no chat. Alguém ficou com alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta para o professor? Será que foi tão claro assim, Larissa? Não temos dúvidas? Vamos lá, pessoal. Estou à disposição. Fiquem tranquilos, tá? Se quiser perguntar alguma coisa, pode falar. Oi, boa noite. Aqui é a Débora de Manaus.
Leonardo, eu conseguiria aplicar marketing de dados na área que eu trabalho hoje, visual merchandising, né? Trabalhamos com produtos, voltado mais prático. Estudo em prateleiras, quanto que aquele produto está me rendendo naquela categoria. Quanto tempo eu preciso passar com o produto na gôndola? Será que ele está me rendendo valores? Mais ou menos nesse sentido, porque muitas das vezes a gente fica com um produto de 6 meses, 8 meses na gôndola, 10 meses. Quanto aquele produto está me rendendo em cima daquela prateleira? Algo assim nesse sentido. E eu trazendo dados de quanto que ele vende, essas coisas. Totalmente. É um exemplo, merchandising é um exemplo típico e clássico, entendeu? Até citei ali na unidade de varejo, por exemplo, né? Ponta de gôndola é tão importante, né? Mas como que eu tomo essa decisão? O que vai ser ponta de gôndola dentro da minha unidade, né? Mapa de calor, né? Qual que é o interesse dos meus clientes? Aonde eles estão se posicionando dentro da loja, né? Eles estão realmente se posicionando ali. Entendi. E posso correlacionar, por exemplo, o seguinte: qual produto eu deixo um do lado do outro? Tem um exemplo clássico do Walmart nesse sentido, né? De eu posicionar a cerveja do lado de fralda. Eles entenderam ali que os pais, em determinado dia da semana, iam até o supermercado para comprar fralda e aproveitavam e compravam cerveja. E aí eles começaram a posicionar a cerveja do lado de fralda, né? Mas como fazer isso, né? E aí é onde entra toda essa parte da ciência de dados, processos, ferramentas, para que a gente realmente consiga ter essa coleta, essa variedade de dados e, a partir disso, tomar essas decisões. Porque quando a gente fala de merchandising, é decisão o tempo todo, né? De posicionamento dentro da loja, a forma visual, né? Então, dados é o que vai embasar a você a tomar essas decisões. Isso mesmo. A gente tem um time de comercial, essas coisas. Só que eu vejo que o nosso time atuante de visual merchandising tem mais contato com a gôndola do que o próprio comercial. Porque eles ficam muito no escritório. Então, a gente que está no campo, a gente está vendo por onde o cliente está passando, por onde que eles estão comprando, o que eu posso agregar melhor naquela ponta de gôndola, como você falou. Então, a gente também faz venda de trade marketing com fornecedores, essas coisas. E eu queria agregar mais também, voltado para a área que eu atuo, e levar esses números também para o comercial. Olha, esse produto aqui não está vendendo tanto, vocês têm os números aí, mas eu estou vendo que ele está muito parado. Para onde que eu vou movimentar ele? Como é que eu vou fazer essa jornada do cliente, que é o que a gente mais utiliza hoje em dia? Essa jornada, onde é que eu posso agregar valores. Exemplo disso que a gente está mexendo agora, fralda. Fralda, será que é interessante no início da farmácia ou no final? Se ela já é também uma categoria de busca. Então, ter esses números vai me ajudar bastante. Muito É bom isso você. aí. É isso aí. É pensar bem no passo a passo de como construir um marketing orientado a dados. Definir a estratégia, o que você quer de objetivo de estratégia no seu visual merchandising. É aumentar a rentabilidade? É tomada de decisão, aonde posicionar as mercadorias? Defina essas estratégias, colete os dados, veja quais dados realmente você precisa coletar e, a partir disso, use os dados para tomar a decisão. Você falou algo legal. Visualmente, né, vocês têm o feeling, estou ali perto para poder tomar a decisão. Mas uma coisa que vai ficar clara, a partir do momento que você aplicar o marketing orientado a dados, você vai perceber que, às vezes, as suas decisões não são 100% assertivas. E como que você mostra isso? Através dos dados, utilizando os dados. Lembre-se lá sempre do professor William, né? Em Deus eu acredito. Para todos os outros, tragam dados. Sim, com certeza, me ajudou bastante. Eu vou atrás desses dados aí para. Porque agora a gente está trabalhando novo layout, jornada do cliente mais agressiva. Então, como eu estou muito atuante em loja, eu percebo muito isso. Tipo, qual é o meu ticket médio maior dentro dessa farmácia? Eu preciso entender esses números aí. Geralmente fica muito com o comercial, mas eu quero trazer hoje para a minha realidade de visual merchandising. Entender isso. Isso aí, Gostei né? Porque muito. às vezes você toma uma decisão de pôr um produto em ponta de gôndola, mas é a estratégia da empresa vender muito daquele produto? É o que se tem maior margem? Por isso que eu falo muito na estratégia para Isso, tomada de decisão, certo? certo. Obrigada, viu, Leonardo?
Eu que agradeço. Perguntas ótimas e bem pertinentes. Larissa, posso até já responder uma última que eu vi aqui, que são dicas, né, de estudo. Vou só voltar o slide aqui. Bom, claro, do Rodrigo, né, que tá no chat? Isso. Ótimo, já ia te. Então, aqui, eu deixei como dicas de estudo, né, como vocês evoluírem, 3 livros, primeiramente, né, que é Ciência de Dados do Zero, Data Science para a Marketing Analytics e Marketing Digital baseado em dados, métricas e performance, né? E aí também, se você quiser tirar um print aí, deixei tópicos importantíssimos, que é pro marketing orientado a dados, muito fundamentado em ciência de dados, que são tópicos importantes que você precisa focar, que aqui é como se fosse um mapa mental que vai guiar você nos seus estudos, tá bom? Consegui te responder, Rodrigo? Ele tinha enviado outra pergunta também, professor. Antes, ele está perguntando aqui: quais os tipos de mensuração podemos fazer com material de ponto de venda físico? Diversos tipos, tá, Rodrigo? Por isso que eu gosto muito de falar assim, na estratégia. Qual que é a estratégia da sua empresa, certo? Eu quero desencalhar determinado produto, né? Eu quero aumentar a rentabilidade, mas eu tenho diversas formas de se mensurar isso. O importante é eu ter a variedade na coleta. E se todos os dados que eu estou coletando é pertinente a essa estratégia, né? Por exemplo, em loja de varejo física, que é a sua pergunta, eu citei esse exemplo, né? Eu quero saber aonde os clientes estão se posicionando dentro da minha loja. Consigo coletar isso através de Access Point. O cliente que está conectando na internet dentro da loja de varejo. Eu monto um mapa de calor e consigo descobrir aonde eles estão posicionando. Consigo fazer isso através de câmeras de CFTV. Está coletando imagem ali dos clientes e consegue montar esse mapa de calor. Opa, então estou identificando que os clientes estão se posicionando mais à frente de uma cafeteira dentro da minha loja de varejo. Então, opa, já consegui descobrir ali um comportamento do meu cliente. O maior interesse dos meus clientes é na cafeteira. E aí, como é que eu tomo as ações? Né? Vou disparar e-mails para descontos. Então, assim, diversas formas da gente mensurar. A gente citou outros exemplos aqui com a pergunta da colega, como, por exemplo, posicionamentos de produtos dentro da minha unidade, né? E aí vai muito a estratégia. Qual produto eu quero desencalhar? Qual produto que eu quero vender mais porque tem uma margem maior? E a partir disso, eu vou coletar esses dados, e esses dados vão me ajudar em todas essas tomadas de decisão e nessas mensurações, essas medições necessárias. Consegui me fazer compreender, Rodrigo? Ótimo, ele respondeu aqui, Larissa. Ótimo. A gente tem outras perguntas no chat, mas só quero deixar uma observação aqui antes de você entrar, professor. Algumas pessoas citaram em relação ao horário da palestra, né? Perguntando, achou que a gente ia ficar até as 21h. Acredito que pode ter tido um erro aí de comunicação quando eles passaram para a gente essa demanda, mas não tem problema. A sala está aberta, a gente está aqui, o professor está aqui, a gente pode estender até as 21h, falar sobre o tema sem problema algum. Não, você estava conseguindo visualizar, professor? Tem outras duas perguntas. Tem uma pergunta da Camila e tem uma pergunta da Jaque também. Estou conseguindo sim, E Larissa. do Sérgio, primeira. Vamos aqui na Camila. Tem o Sérgio primeiro? Deixa eu subir aqui então. Você consegue ler a do Sérgio? Eu não estou conseguindo achar aqui, Larissa, por favor. Consigo sim. Ele falou assim: professor, trabalho com licitações e preciso aumentar meu campo de ação na empresa. Como posso agregar essa pós na minha empresa? E por onde e por qual caminho? Quase não sai, gente, foi. Diversas formas, né? Vou citar aqui uma analogia, né? Eu não conheço tanto da área de licitação, tá? Mas vou me apegar aqui uma analogia que talvez vai servir aí para você, né? Como, por exemplo, você tem conhecimento de todas as licitações que são publicadas? E aí, o que eu posso utilizar? Eu posso coletar isso. Isso é público? Posso utilizar, por exemplo, um algoritmo em Python para varrer a web e trazer essas licitações para a minha base de dados? Posso utilizar um crawler já pronto, né, para trazer essa informação? E quando eu falo da analogia, do meio jurídico, né? Hoje isso é muito comum no meio jurídico. Os advogados não precisam mais entrar nos sites aí para poder estar baixando, para poder estar lendo, para saber o que está sendo
o que, que tem de novo processo para o seu cliente. Apenas através de um nome, os crawlers na internet conseguem fazer isso. Então, um exemplo aqui, tá? Um exemplo básico, né? Eu posso criar um crawler para buscar dados públicos e armazenar na minha base com um primeiro dado que é quais as licitações que estão sendo publicadas de acordo com o contexto da minha empresa. Ah, são licitações para quê? Para computadores? Consigo rastrear o web e trazer para a minha base de dados todas as licitações que estão tendo no Brasil que estão relacionados à compra, consumo de computadores, por exemplo, entendeu? Então, assim, diversas formas que vai agregar, né, para ter uma cultura orientada a dados dentro da sua empresa. Não sei se consegui me fazer compreender. Vamos para a próxima. Camila, tem muitas ferramentas de dados. Como trabalhar com todas elas nessa conversão de marketing? Então, Camila, o objetivo não é trabalhar com todas, é ter as ferramentas que atendam às necessidades, né? Então, por isso que eu falo muito na estratégia e no objetivo. Primeiro eu decido a estratégia, o objetivo. A partir disso, eu vou fazer a coleta de dados. Para fazer a coleta, eu preciso de ferramentas, né? Até voltando aqui nos slides, ó. O fluxo eu preciso setar os objetivos, a partir disso eu vou reunir os dados. Então, setei meus objetivos, como que eu coleto os dados? Aí eu vou para o ferramental, aí eu vou para pessoas, processo e tecnologia. E aí eu defino quais ferramentas, né? E aí eu preciso de um conhecimento técnico, né? Que eu não consigo passar tudo isso apenas de uma palestra. E aí é onde a gente precisa desse conhecimento técnico para fazer essa coleta. Então, o objetivo não é usar tudo, tá? É ter uma estratégia, definir quais ferramentas e tornar essas ferramentas úteis. Se não ficou claro, você manda aí no chat, tá, Camila? Vou aqui para a pergunta da Jaque. Léo, como faço a coleta de dados quando se trata de marketing para eventos? Quero saber se o evento que planejei e executei deu certo e mostrar para a liderança que o job teve sucesso. Muito parecido ali, Jaque, com o exemplo da Isinvest, né? Eles investiam um orçamento em campanhas e não sabia como que era o retorno. É um caso parecido aí com o seu. E aí você tem que pensar nisso, né? Você tem essa estratégia, eu quero saber realmente qual é o resultado que eu estou tendo, né, com os meus eventos. Um exemplo basiquinho aqui que você poderia usar. Uma forma de eu coletar em rede social. Vou lá para o Twitter, vou lá para o Instagram, vou lá para o Facebook e vou fazer buscas em cima do nome do meu evento. A partir dessa busca, criei algoritmos, desenvolvimento próprio, ou pego algoritmos prontos de aprendizado de máquina e eles vão buscar nas redes sociais o nome do seu evento ou o nome da empresa que fez o evento. E aí ele vai pegar aquele texto que está relacionado àquele nome publicado e aí, por exemplo, ele pode fazer uma análise de sentimento. É positivo ou é negativo? E aí, depois de reunir tudo isso, você vai processar isso e aí você vai gerar um dashboard ali, um indicador dizendo, opa, 80% das pessoas que publicaram nas redes sociais o nosso evento estão falando positivamente. É um primeiro indicador para você ter um retorno, um exemplo aí básico para você ter um retorno e poder aferir como é que está sendo o seu resultado, tá? Diversas outras formas de fazer, tá, Jaque? Mas apenas um exemplo de como você poderia fazer. Entendi, obrigado, Léo. É porque muitas dos departamentos lá da unidade onde eu trabalho chama Tron Informática, fica aqui em Goiânia. Conheço. É, vocês são nossos parceiros, aliás, o pessoal da IPOG. Todos os departamentos lá, por exemplo, comercial, tem a parte do suporte, eles têm indicadores bem definidos. E eu sou analista júnior, né? Analista de marketing júnior. Então, eu faço quase todos os eventos eu estou fazendo, desde setembro amarelo até final de ano. Então, a gente não tem... lógico que a gente manda formulários para o pessoal responder através do formulário, só que não existem outros tipos de dados que eu entenda que possam ser coletados para a gente poder fazer uma análise mais firme, para mostrar, além dos outros departamentos, né? Como o comercial, que mostra lá se bateu meta ou não. E eu queria só entender mesmo como que eu posso chegar no meu líder e falar, olha,
isso aqui está funcionando, o padrão do meu evento que eu estou fazendo aqui está funcionando porque eu estou seguindo isso, isso e isso, e o resultado que está dando, as pessoas estão gostando porque elas responderam nesse tipo de indicador, por exemplo. É Aí eu só isso. queria ver mais ou menos nesse nível, entendeu? Para Isso. bater de frente mesmo com pessoas grandes, já chegando, metendo o dado na cara das pessoas mesmo e entendendo um É pouco mais sobre o meu negócio. Você falou tudo. E é o princípio do marketing orientado a dados. Você sai do achismo, você sai do feeling de dizer para o seu gestor, eu acho que foi bom. Né? Você está trazendo dados, você está trazendo fato, né? E deixa isso muito mais real, certo? Exatamente isso que eu quero. Porque eu já sou pequena no tamanho, sabe? Mas aí eu quero eu chegar na sala lá e falar, gente, ó, tá dando certo, porque tantas pessoas de forma assertiva falaram que o evento deu certo. Ou pode dar um passo para trás também, pode falar, olha, esse evento não está dando certo porque tantas pessoas, ou de acordo com os dados que eu coletei aqui, deu ruim. Mas é basicamente isso. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Na pós, esse técnico vai ser explicado? Com certeza. Na pós são 360 horas, né, Larissa? Aí todos os professores vão ter condições de aprofundar no conteúdo, né? Eu pego muito essa parte ali de um pouco de ciência de dados, né? Então a gente mostra exemplos práticos, vocês praticam, né? A gente vai para uma metodologia prática, né? Então, com certeza. Eu consigo fazer essa transformação de dados de forma informal, com sucesso, mas não tenho as técnicas para fazer formalmente. Por isso me matriculei na pós. Excelente notícia, Camila. Ficamos muito felizes, né, Camila? Caso alguém tenha... não, essa é a sua mensagem, Camila. Estou lendo... Larissa, estou lendo a sua mensagem. Bom, acho que respondi tudo aqui, Larissa, é isso? Foi, eu acho que foram todas as perguntas. Posso fazer um pedido, Larissa? O pessoal, Claro. quando abrir a câmera, eu queria tirar um print de tela. Quem Eu ia puder... sugerir também, o que que eu fiz? Eu coloquei lá no Forms do certificado, como não era obrigatório mesmo, quem quisesse, a opção de colocar o Instagram, a rede social, Show. ou o LinkedIn também. O evento está sendo gravado, então a gente tem algumas normativas de LGPD. Quem quiser participar do print, quiser que a gente marque vocês nas redes sociais, eu peço para que permaneçam na live. Quem não tiver interesse em participar, a gente agradece muito a participação de vocês. Deixei meu contato, estou com o contato de vocês também. Qualquer dúvida, interesse em conhecer um pouquinho melhor sobre a especialização, ou receber o certificado ou o link da palestra, o material. Como eu informei no chat, eu vou encaminhar no e-mail de vocês esse material que o professor, enfim, passou aqui na palestra. E quem tiver interesse em participar do print, será muito bem-vindo. E quem não tiver, pode sair da live, deslogar, né, para que não apareça nenhum dado de vocês, enfim, para a gente ficar aí dentro aí do aceitável, né, enfim, da vontade de cada um que está participando. Show. E também, Larissa, só mostrar aqui no slide final as minhas redes sociais. Ótimo. Quem quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida sobre toda a temática que eu falei, estou à disposição, tá, pessoal? Então, tirem um print aí. Aqui está meu LinkedIn, o meu Instagram. Publico conteúdos nessas duas redes sociais também relacionados à temática. Então, fiquem à vontade em me abordar e me seguir, tá bom?
Bom, é isso, Larissa. Foi. Muito obrigada a participação de todos. Muito obrigada, professor, por ter aceitado o convite e ter, enfim, abrilhantado aí a nossa noite. Foi uma palestra muito interessante. Eu que agradeço, foi uma honra e agradeço a atenção de todos. Foi um prazer estar com vocês, pessoal. Boa noite, abraço. Oi. A gente pode ter acesso a essa gravação, vocês vão deixar ela. Pode sim. O link da gravação, quem tiver interesse, me manda um oi. O certificado e o material, faz assim, eu vou enviar o material junto com o link da gravação, que aí facilita no e-mail de vocês. Caso se Ok. não chegar algo do tipo, pode me mandar um oi lá no WhatsApp. Foi eu que encaminhei o link para vocês acessarem aqui agora à noite, que eu encaminho também pelo WhatsApp. Ok, amiga, obrigada. Boa De noite. nada, tchau. Bom descanso para vocês. Tchau.